Que feridas são estas nas tuas mãos? Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido em casa de... Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar então, irmãos? Pai Santo, Deus Todo-Poderoso que está nos céus, Deus, mais uma vez, Senhor, te damos graças por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, Deus, e agora também essa rica oportunidade, Deus, de aprender, Senhor, através da Tua Santa Palavra, usando o Teu servo, o Pastor Antônio, que irá ministrar nessa manhã, Deus. Conduza-nos, ó Deus eterno, como já tem conduzido esse culto, Deus. E, Senhor, som dos nossos corações, Pai Santo, sonda cada coração, para que a semente da Tua Palavra cresça, Senhor. Cresça, frutifique para a honra e glória do Deus. A Tua Palavra que nos alimenta, que nos enriquece, que nos fortalece, ó Deus. E que nos ensina a caminhar nessa terra, Deus. Porque os dias são maus. Breve virá, Senhor, e não tardará. Mas a Tua Palavra está aqui mais uma vez, ó Deus. Ministrada hoje pela vida do nosso irmão Antônio, ó Deus. Para nos conduzir, para nos alimentar. E nos dar mais esse ânimo sobrenatural, Deus. Amado, de não perder, ó Deus amado, essa oportunidade e não nos enfraquecer, mas sermos encorajados cada vez mais, ó Deus, e perseverarmos até o fim. Te damos graça por tudo, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor para a glória de Deus no segunda epístola aos Tessalonicenses. No capítulo 2, irmãos, faz tempo que eu estou querendo trazer essa palavra para os irmãos, né? Eu creio que essa semana o Senhor tocou no meu coração para que então eu já pudesse compartilhar com os irmãos, mas confesso que faz tempo que eu estou querendo trazer isso para os irmãos. Capítulo 2 diz assim: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Até aqui. Os amados podem se sentar. Glória a Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo, quando escreve a segunda epístola aos Tessalonicenses, né, os irmãos conhecem, são duas epístolas curtas, né? Na primeira epístola, o apóstolo Paulo, então, ele faz um ensino ali da vinda do Senhor, né? E tudo dá a impressão de que na segunda epístola ele precisa tratar algo aqui que ficou, talvez, vamos dizer assim, pendente na primeira epístola, né? Algo que talvez não tenha sido bem compreendido pelos irmãos naquela época. Porque na segunda epístola ele traz essa palavra e depois ele vai dizer assim: aquele que não trabalhe, também que não coma. Tudo nos leva a crer aqui que alguns irmãos ficaram tão impressionados. Por isso que ele fala assim, né, seja por epístola, ainda que tivesse vindo de nós, né? Irmãos estavam então, alguns, imagino eu, que até entrando em desespero, porque muitos achavam que o Senhor estava voltando logo e enfim, e alguns até deixavam de trabalhar por causa disso, né? Obrigado, irmão. Mas o apóstolo Paulo traz aqui no ensino, na segunda epístola aos Tessalonicenses,
que a vinda do Senhor não era como eles imaginavam. Não era como eles imaginavam. A vinda do Senhor, ela seria precedida de dois assuntos aqui, né? A apostasia e a manifestação do homem do pecado, o anticristo, né? Então essas duas coisas precisam acontecer antes da volta do Senhor. Se essas duas coisas acontecerem, então não devemos nos desesperar. É isso que ele está ensinando aqui, né? O apóstolo Paulo então está trazendo o equilíbrio, reequilibrando os Tessalonicenses, né? Porque, irmãos, é muito importante nos atermos às profecias, e hoje nós vamos falar um pouco sobre profecias. Hoje nós vamos trazer um estudo voltado para a volta do Senhor, para a vinda do Senhor, né? A segunda vinda do Senhor. Mas é importante termos em mente esse texto, de que precisa acontecer essas duas coisas. Eu vou dizer mais para os irmãos. Na época dos Tessalonicenses, nenhuma dessas duas coisas havia acontecido. No nosso tempo, nós já vemos uma das coisas acontecendo, a apostasia, e nós também vemos já tudo preparado, tudo encaminhado para que então haja a manifestação do homem do pecado. Então, realmente, para os Tessalonicenses talvez não era tão urgente essa palavra, mas para nós é sim. Isso não significa, irmãos, que eu esteja incentivando os irmãos a parar de trabalhar. Não, por favor, não entendam errado. Mas é importante nós entendermos o tempo que nós vivemos. É muito importante, irmãos. Importante demais. As profecias, elas são colocadas na Bíblia, não é para nos aterrorizar. As profecias são colocadas na Bíblia para nos dar esperança. E também para nos mostrar o tempo em que nós estamos vivendo. Em que contexto da palavra nós estamos inseridos, irmãos. Os irmãos compreendem? Para que isso? Para que dessa forma, nós entendendo, discernindo os tempos, nós possamos nos posicionar em oração, nos posicionar debaixo da vontade do Senhor, para aquilo que Ele quer nos usar naquele tempo específico. Os irmãos compreendem? Para que não sejamos pegos de surpresa, amados. Amém? Então, diante dessa pequena explicação, vamos ler só um trechinho aqui na 1 Tessalonicenses, volta só um pouquinho. Olha só. No capítulo 4, no verso 13, como os irmãos sabem, nessa época, quando Paulo escreveu suas epístolas, né, não existia ainda o Novo Testamento, né? O Novo Testamento estava sendo formado, né, não é isso? Os irmãos tinham o Antigo Testamento para estudar, mas não tinham o Novo. E até o Antigo não era todo mundo que tinha uma cópia, porque era muito caro. Então, existiam assuntos ali que ainda estavam fervilhando entre os irmãos, que eles não tinham plena compreensão desses assuntos. Um deles é a ressurreição dos mortos. Existia vertentes dentro da igreja que ensinavam que não haveria ressurreição dos mortos. É assim? Então o apóstolo Paulo vem trazendo o ensino da ressurreição dos mortos e ele fala da vinda do Senhor. Que é no contexto da ressurreição dos mortos, é no contexto da vinda do Senhor. Não é em outro contexto. Quer ver? Ó? No verso 13, capítulo 4, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, ou seja, os que morreram, né? Para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança, tá vendo? Não tem esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Então a ressurreição é na vinda do Senhor, não antes, é no momento da vinda do Senhor. Se dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Não precederemos os que dormem. Ou seja, os que estiverem vivos na vinda do Senhor, eles não vão ser arrebatados primeiro, antes dos que estão mortos. Vai haver a ressurreição dos mortos primeiro, antes do arrebatamento. Depois todos juntos, olha só que interessante, ó.
Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Ó, com trombeta, tá vendo o sinal aqui? E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós os que ficarmos vivos, depois, tá vendo? Depois nós os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Ou seja, vai haver a ressurreição dos mortos e juntamente com os que estavam mortos, com os que dormiam no Senhor. Então, esses todos juntos, em um momento, num momento, seremos arrebatados. Juntamente com eles nas nuvens. Ó, 17. Ó. A encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Está vendo, irmãos? Essa é a doutrina bíblica do arrebatamento. Nós não estamos colocando nada, não estamos inserindo nenhuma palavra aqui. Está vendo? Esse é até simples, irmãos. É até simples. O apóstolo Paulo está ensinando o quê? Vai haver a ressurreição dos mortos. Aí esses que vão ressuscitar, eles vão ficar em pé aqui nessa terra. E nós vamos ver essas pessoas, se nós estivermos vivos. Ou provavelmente nós seremos aqueles que foram ressurretos, né? E daí, todos eles vão se juntar com aqueles que estão vivos e vão ser arrebatados até onde? Até os ares. O encontro com o Senhor é nos ares, é nas regiões celestiais, é nos ares. Nós vamos aguardar o Senhor descer. O Senhor desce e a gente sobe. Esse é o ensino do arrebatamento. Até que nível? Até o trono de Deus? Não, até os ares. Até a região celeste, nos ares. Aguardando o Senhor vem e desce, com alarido e som de trombeta. Aí depois o Senhor, com seus anjos, ele vem sobre a terra, para executar o seu juízo sobre as nações. Quer ver? Nós vamos ver isso agora em Mateus, capítulo 24. Irmãos, eu preciso fazer uma observação antes de trazer o ensino de Mateus 24. Uma observação muito importante. Nós estamos falando da vinda do Senhor. Nós estamos falando de profecia bíblica. Como eu já falei em outra oportunidade, respeito profundamente os amados, os irmãos, mesmo daqui ou de outra congregação, que pensa diferente de mim, irmãos que vão escutar a mensagem. Respeito profundamente, irmãos. Esse assunto não é essencial para a salvação, não é. Porém, é um assunto essencial. Amém? Se está nas Escrituras, se está na Bíblia, é ensino do Senhor. O Senhor dedicou ali 2 capítulos ali em Mateus 24 e Mateus 25. Né? Foi dedicado 2 capítulos para falar especificamente desse tempo, da vinda do Senhor, trouxe parábolas sobre isso. Então é um assunto realmente muito importante. O Senhor não queria que nós fôssemos ignorantes quanto a essas coisas, né? Para que nós não nos entristecemos, como diz lá em Tessalonicenses. Então, quer dizer, nós olhamos para essas coisas e buscamos e temos esperança de que o Senhor virá. Quando vier tribulações, dificuldades, provações, nós olhamos para a vinda do Senhor. Isso nos posiciona na palavra. Então, eu respeito profundamente os irmãos que pensam diferente daquilo que eu estou mostrando aqui, que eu estou tentando ensinar à luz das Escrituras. Amém? Mas eu tenho que me prender à palavra. O texto está dizendo. Né? Eu não posso ficar divagando muito, eu respeito as escolas dos irmãos, né, de interpretação da Bíblia, respeito mesmo, muitos estudiosos, mas eu tenho que me ater à palavra. Amém? Em Mateus 24, esse discurso é tão importante, irmão, é tão importante, que ele está em 3 dos 4 evangelhos. Está em 3. Mateus, Marcos e Lucas. Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21. Por que está relatado nesses 3 evangelhos? Porque tem alguns trechos desse discurso de Jesus que não está em Mateus. Tem alguns trechos do discurso de Jesus que não está em Lucas. E da mesma forma em Marcos. Então, juntando esses 3 textos, nós temos o discurso completo de Jesus. O que Jesus falou nessa ocasião. E cada aspecto que ele falou aqui é muito importante. Claro, irmãos, que nós não vamos nos focar hoje, o assunto aqui, principalmente o período da grande tribulação e a vinda do Senhor. E o arrebatamento, a ressurreição dos mortos. Esse é o assunto principal hoje que nós estamos tratando aqui. Tá?
mas Jesus tratou de toda a história a partir dele, né? Dele para frente ali, né? A invasão de Jerusalém, ele fala lá em Lucas, não é isso? Que ele fala que Jerusalém seria cercada por todos os lados, né? Que os filhos de Israel seriam esparramados pela terra de novo, seriam levados cativos, né? Enfim, seriam esparramados pela terra, pela diáspora, né? Conhecida diáspora. Mas hoje, especificamente, nós vamos focar no discurso, na parte da grande tribulação e a vinda do Senhor. Nessa parte aqui vai ser o foco, porque nós não temos tempo para aprofundar em tudo hoje. Mas eu quero começar aqui mostrando para os irmãos, no capítulo 24 de Mateus. Olha só como começou o assunto, quer ver? Olha só que importante isso aqui. A partir do verso 3, 24, verso 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo. Irmãos, aqui fim do mundo, talvez tenha alguma tradução diferente aqui. Fim do mundo, fim dos tempos, fim dos séculos. Está séculos aí? Consumação dos séculos. Irmãos, eu ouso dizer para vocês que nenhuma dessas traduções está 100% correta. Nenhuma delas. Aqui, se os irmãos olharem no grego, vão ver que é o fim do Aionos, o Aion, né? Aion, quer dizer, o fim da era. Então tem um período que vai se encerrar. Entende? Então eles estão perguntando o fim do mundo, eles estão perguntando o fim daquele tempo, daquela era. Entende? Porque qual que era a preocupação de todo judeu, irmãos? Era o tempo que o Senhor iria restaurar o reino de Israel. Então essa é a preocupação deles. Eles não estão preocupados quando vai acabar o mundo em si, propriamente dito, né? Mas eles estão preocupados quando vai chegar a era, onde eles, olhando as profecias, eles estavam olhando para Isaías, eles estavam olhando para vários profetas, eles queriam saber quando que Deus iria, eles sabiam das promessas, quando que Deus iria, então, restabelecer o reino de Israel. Então essa era a preocupação de todo judeu, e até hoje, na verdade, é até hoje. No 4 diz assim, Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Aí vem todo, irmãos, eu não vou ler o texto todo aqui. Mas Senhor Deus, seja bem-vindo. Querem sentar? Aqui é lugar, amém. O Senhor vai ensinar aqui que muitos virão em seu nome, surgirão falsos profetas. Irmãos, tudo isso nós vimos ao longo da história, né? Nós observamos ao longo da história nesses quase 2000 anos que o Senhor foi morto, né? Foi morto e ressuscitou. E daí ele fala assim, que vai haver rumores de guerras, enfim. No 14 diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Nós estamos em Mateus, capítulo 24, verso 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. O fim do quê? Da era. Está vendo? Jesus está respondendo 3 questionamentos, 3 perguntas. Quando serão... Não é assim? No verso 3 ele fala assim: que sinal haverá da sua vinda? Quando serão essas coisas? Que coisa? Qual que é o contexto aqui, irmãos? No verso 3. Ele estava falando, ele tinha acabado de profetizar contra Jerusalém e contra o templo. Ele tinha acabado de profetizar aquilo. Ele fala assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas que são enviados. Quantas vezes quis eu fazer como uma galinha faz com seus pintinhos e ajuntar-vos debaixo das minhas asas. Porém agora a vossa casa, ele nem fala mais a casa de Deus, agora a vossa casa ficará deserta. Olha que coisa terrível. Então aquele é o contexto. Jesus tinha acabado de pronunciar essas palavras.
Então esse é o contexto. Então ele fala, quando acontecerão essas coisas? Aí Jesus, ele fala assim, quando acontecerão essas coisas? Que sinal haverá da sua vinda? Então, segunda pergunta, que sinal haverá da sua vinda? Terceira pergunta, e do fim desta era, o fim desse tempo determinado? O fim, aqui está com o fim do mundo, mas é o fim da era, do Aionos. Vamos pegar aqui então a partir do verso 15, então, irmãos. Como eu disse para vocês, Jesus vai mostrar um monte de sinais ali intermediários. O irmão Gino da Colômbia, que morreu em 2017, ele ensinava esse texto de uma maneira muito maravilhosa. Ele dizia lá que no país dele, na Colômbia, é um país que tem muito terremotos, está sujeito a muito terremotos. E lá nas escolas as crianças aprendem desde muito pequeno, elas aprendem a interpretar sinais, né, sonoros e de cores, né? Quando eles veem um sinal amarelo, é um sinal de alerta, é um sinal de alerta. Fala assim, olha, fique alerta, está amarelo. Mas de repente vem um sinal laranja. Esse sinal de laranja é um sinal de você se posicionar já para sair da escola. Qualquer coisa você está preparado ali, você não está só alerta, agora você já está posicionado, a criança para sair da escola, o funcionário para sair do trabalho, da empresa, entendeu? Porque está sob risco de terremoto. E quando você vê o sinal vermelho, ou você ouvir aquele alarme que é correspondente ao sinal vermelho, você corre. Corre, sai de onde você está, porque vai desabar o teto. Entende, irmãos? E aqui o irmão Gino, ele compara esse texto de Jesus exatamente assim. Como Jesus, ele mostra o sinal amarelo, depois ele começa a entrar no sinal laranja, e por último o sinal vermelho. Os irmãos vão ver qual que é o sinal vermelho. Nós acabamos de ler lá em 2 Tessalonicenses. Então vamos ver aqui. Nós vimos agora até o capítulo 15, que eu não li, aliás, os irmãos podem ler em casa. Era o sinal amarelo, né? Rumor de guerra, tudo aquilo lá, né? Falsos profetas, enfim, uma série de coisas. Aí o evangelho é pregado em todo mundo no 14. Ó, a partir do 15, ó. Quando, pois, virdes a abominação da desolação. Esse é o sinal vermelho já, irmãos, tá? Ó. No 12 fala assim, ó, o amor de muitos se esfriará, iniquidade, né, tal, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo, e o evangelho... Então, quer dizer, sinal amarelo e laranja. Aqui é o sinal vermelho, no 15, sinal vermelho. Ó. Quando, pois, virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Jesus mandando ler Daniel, lembra que ele falou 2 semanas atrás? Quem lê, entenda. No verso 16, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiver sobre o telhado não desça para tirar coisa alguma de sua casa. Irmãos, ó, o próprio Jesus está falando, corre, sinal vermelho, acabou o tempo. Quando a gente vir a abominação da desolação no lugar santo, como falou o profeta Daniel. Tá vendo? Lembra que o apóstolo Paulo falou? Que viriam 2 coisas que ele deu como sinal em 2 Tessalonicenses: a apostasia e a manifestação do iníquo, do homem do pecado. Não é assim? Então aqui, ó, no verso 15 nós estamos vendo a manifestação do homem do pecado. Irmãos, esse assunto Jesus está trazendo para quem? Para a igreja, para os seus discípulos, é ensino para a igreja não foi arrebatada ainda. Os irmãos compreendem? Esse sinal é para nós, da mesma maneira, isso coincide com o que o apóstolo Paulo falou. Ele falou assim, olha, irmãos, tem 2 sinais, a apostasia e a revelação do homem do pecado. É sinal para quem? O apóstolo Paulo está escrevendo para o mundo? Ele está escrevendo para a igreja. É sinal para nós nos atentarmos e vermos essas coisas quando elas começarem a acontecer. Foi o que Jesus está ensinando aqui, ó, o que Jesus está ensinando aqui. 17. Quem estiver sobre o telhado, não desça tirar coisa alguma de sua casa. 18. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes, mas ai das grávidas que amamentarem naqueles dias. E orai, para que vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado, porque haverá então grande aflição. Tem tradução que fala grande tribulação. Está vendo? Ó? Aqui começa o terror, irmãos. Um período de trevas durante a terra, na terra, durante esse período, tá vendo?
de aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Dias terríveis, irmãos. Nem tampouco haverá jamais. Olha só, essa é a grande tribulação, tá vendo? Se não houve antes igual, e olha que o mundo já enfrentou coisas terríveis. E não vai haver depois desse dia coisa pior. Então o que nós estamos falando aqui é realmente o contexto da grande tribulação. Tá vendo? Então com a revelação do anticristo, do iníquo no lugar santo, não é isso? Como falou o profeta Daniel. Daqui a pouco nós vamos dar uma olhadinha lá no profeta Daniel. Então esse é o grande sinal, irmãos. É o sinal vermelho. No 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Irmãos, o Senhor está dizendo assim, que aquele dia vai ser tão terrível, vai haver uma perseguição tão grande, que se ele não se abreviasse, se ele não abreviasse aqueles dias, se os dias não fossem curtos, né? se não fosse pouco período de tempo, né? O que ia acontecer? Todos iriam morrer na perseguição. Não ia sobrar nenhum vivo, nenhum dos santos, né? Mas o Senhor, Ele decidiu pela sua vontade que haveria em todos os tempos da história humana, em todos os tempos, teria que haver várias testemunhas na terra em todo o tempo, inclusive nesse tempo final, nesse tempo da grande tribulação. Então o Senhor decidiu que haveriam pessoas vivas, e para haver pessoas vivas ele precisaria abreviar o tempo, porque senão nem essas sobrariam. No 23, então se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganaria até os escolhidos. Irmãos, tem pessoas buscando coisas grandiosas, coisas maravilhosas, mas não é isso que Jesus está ensinando. Nos últimos tempos, essas coisas maravilhosas, muitas delas seriam um sinal de engano, irmão, de engano. Tá vendo? No tempo que o apóstolo Paulo falou de apostasia, lembra que o apóstolo Paulo falou do tempo da apostasia? Irmãos, tem muitos esperando um grande avivamento, uma coisa maravilhosa, que Jesus vai ganhar a terra inteira. Irmãos, não é isso que a palavra nos ensina para os últimos dias. Irmãos, não estou dizendo que é errado você ter esse sentimento. Claro que todos nós queremos que mais pessoas venham, que as multidões venham para o Senhor, e creiam no Senhor, e confessem o seu nome, e sejam por ele transformados. Todos nós queremos, irmão. É legítimo, nós temos que buscar essas coisas, pregar o Evangelho e tal. Mas nós temos que olhar para a palavra e ver o que o Senhor nos ensina para o nosso tempo. Que não é assim que vai acontecer. Porque nós vamos ver a grande apostasia, nós vamos ver falsos profetas dizendo que vem em nome do Senhor, trazendo ensino de demônios. É isso que nós estamos vendo. Muitos irmãos têm feito isso. No 25. Eis que eu vou-lo tenho predito. O Senhor está falando, eu estou te avisando. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, todo olho verá. A vinda do Senhor será pública. Não existe vinda secreta do Senhor. Aqui, ensino de Jesus. Não tem vinda secreta. Tem um monte de religião, até mesmo denominações evangélicas. Diz que Jesus já veio em 44, não sei que ano, em 1800 e não sei quanto. Né? Mentira, irmãos. Jesus não veio ainda. Não voltou ainda. Ele não voltou. No 28. Pois onde estiver o cadáver, se ajuntarão as águas. Meu Deus, isso aqui é terrível. 29. Agora, irmãos, aqui é o ensino de Jesus, da vinda dele, especificamente falando mesmo. Logo depois da aflição daqueles dias.
tribulação daqueles dias. Tem tradução, acho que alguém deve ter tradução. Logo após a tribulação daqueles dias. Que tribulação, irmãos? Que ele acabou de falar que não haveria tão terrível antes e nunca mais haveria depois. Essa tribulação que ele fala. Esse é o contexto. Não é qualquer tribulação, é daqueles dias. Os dias do quê? Da sua vinda. Os dias que precedem a sua vinda. O sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Olha quanta coisa tem que acontecer. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Irmãos, tribos aqui é um contexto específico. Tribos aqui todas as tribos da terra, as tribos de Israel. São as tribos de Israel. Nós vamos ver isso lá em Zacarias, daqui a pouco eu vou mostrar para os irmãos. Zacarias capítulo 12, os irmãos vão ver esse contexto aqui, ó, que todas as tribos da terra se lamentarão. Amém? Eu vou mostrar para os irmãos no Antigo Testamento onde é que está isso, se o Senhor permitir. Agora aqui está o arrebatamento, irmãos, ó. Aqui está o arrebatamento, a ressurreição dos mortos. Aqui, ó, no verso 31, olha só. E ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta. Lembra o ensino do apóstolo Paulo? Que é com trombeta. Clamor e trombeta. Lembram? Acabamos de ler. Os quais ajuntarão os seus escolhidos. Aqui, ó. Ajuntarão os seus escolhidos. Desde os quatro ventos de uma outra extremidade do céu. Aí, alguém já me questionou assim, irmão, tudo bem, o Senhor está juntando os seus eleitos, está bem claro que os seus escolhidos, juntando para descer, para ele vir estabelecer o seu reino. Mas aqui fala dos céus, não é isso? Se os irmãos lerem lá vamos sair um pouquinho do texto aqui, ler bem rapidinho, em Lucas capítulo 21, perdão, desculpa. Marcos capítulo 13, desculpa. Esse contexto aqui que eu vou falar é Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13, no verso 27. Olha só, o mesmo texto, tá? O mesmo discurso, o mesmo texto. Tem um detalhezinho aqui que Mateus não colocou, que Marcos colocou. Tá bom? Isso é muito importante. E ele enviará os seus anjos e juntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Opa, agora aqui é terra e céu, né? Da terra e céu. Tá vendo, irmãos? Tá vendo? Lembra que o apóstolo Paulo falou que o nosso encontro com o Senhor é nos ares? Então, junta da terra e se encontra nos ares, nos céus. Tá vendo? Então, esse é o ensino. No 32, no 24, Mateus 24, verso 32, vamos voltar lá. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Está vendo? Jesus fala assim, olhem para a figueira, pega um exemplo da figueira, né? Quando você vê a figueira começar a brotar ali, ela está seca, né? Por causa do inverno e tal. Mas quando ela começa a aparecer as suas folhas, não fala de frutos aqui, fala de folhas. Quando ela começa a brotação dela, né? Começa a ficar verdinho de novo, né? O Senhor fala assim, olha, da mesma maneira você olha para tudo que eu acabei de falar. Vocês olham e veem que está próximo às portas. Que o Senhor está próximo às portas. Tá vendo? Então o Senhor manda a gente olhar para os sinais dos tempos. Amém? Irmãos, eu quero mostrar também para os irmãos aqui. São textos bem conhecidos. Vou mostrar também para os irmãos como é que está isso aqui em Apocalipse. Apocalipse no capítulo 11. Ali naqueles capítulos ali, né, desde o capítulo 8 em diante ali até o 11, você tem os toques das trombetas. São 7 trombetas.
7 selos, 7 trombetas, e depois são 7 taças da ira de Deus. A gente leu agora, na boca de 2 testemunhas, uma delas o próprio Senhor, né, de que o Senhor voltará com rijo e clamor de trombeta. E nós vemos também o apóstolo Paulo, nós vamos ler daqui a pouco, em 1 Coríntios capítulo 15, que o Senhor volta na última trombeta. Então, coincide com a 7ª aqui do Apocalipse. Tem alguns irmãos que questionam isso, enfim. Mas para mim o texto aqui é bem claro, bem claro. Não tem como a gente ignorar isso. Olha só, no capítulo 11, verso 15, diz assim: E tocou o 7º anjo a trombeta. Houve no céu grandes vozes que diziam: O reino do mundo vieram a se tornar Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Tá vendo? Ó? Aconteceu, aqui virou, irmãos, aqui virou. O reino do mundo estava por um tempo, por uma era, ou por eras, né, debaixo do governo das potestades do ar, ou seja, sob o governo do Satanás. Quando Satanás tentou Jesus, ele falou assim: olha para os reinos da terra, tudo que você está vendo aqui, ó, tudo isso eu te entrego, se você uma única vez você me adorar. Jesus repreendeu e ele falou assim: não, isso aí você está mentindo, você não tem o domínio sobre esses reinos. Jesus falou isso para ele? Jesus repreendeu Satanás nesse ponto? Não. Entende? Então existe principados e potestades que têm sim, que exercem sim autoridade por um tempo, mas esse tempo vai passar. E o Senhor vai restabelecer o seu reino. Está vendo? Depois que passar esse tempo. No 16. E os 24 anciões que estavam sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras. Tem alguém que tem a parte e que há de vir? Quem que tem na Bíblia? Que há de vir? Quem mais? Todo mundo? Tem alguém que não tem essa parte? Eu não tenho. Qual aqui? Eu tenho. Que eras, que és e que has de vir. O seu também tem? Que há de vir? Irmãos, eu afirmo categoricamente para os irmãos, categoricamente, isso que eu estou falando. Ó, vou mostrar como é que eu fiz na minha Bíblia. Tá vendo o risco azul? Pode riscar, tá errado. Pode riscar que está errado. Não tem o que há de vir. A minha não tem. Essa é a tradução errada. Pode riscar que está errado. Eu conferi no grego em mais de um pergaminho. Não tem. Por quê? Porque aqui o contexto da 7ª trombeta, o Senhor é a volta do Senhor. Entendeu? O que eras e o que és. Mas ele não tem mais que vir, porque aqui, nesse contexto, ele já veio. Aqui é a vinda do Senhor. E tomaste o teu grande poder e reinaste. Está vendo? Ele veio e reinou. Então ele não precisa vir. Não há de vir. Ele reinou. Ele está reinando. Ele está estabelecendo de novo o seu reinado sobre a terra. E iraram-se as nações. Está vendo o contexto, irmão? Então o Senhor veio, já desceu, já recolheu seus santos, como nós acabamos de falar, nos ares, desceu com seus santos, né? Que nem fala em Judas, que ele vinha com miríades e miríades de seus santos, não é assim? Ensino de Judas. Só que agora ele vem para a ira, irmão. Então são 7 selos, 7 trombetas e depois 7 taças da ira. 7 taças da ira, Deus vai derramar a sua ira sobre a terra. A grande tribulação, irmão, não é a ira de Deus. A grande tribulação, existem pequenos comparado à totalidade, né? Porque fala que haverá uma grande tribulação, um grande sofrimento. Mas esse grande sofrimento é infligido por causa das perseguições. Vai haver terremotos, vai cair coisas na terra terrível. Mas não vai destruir a terra, não vai limpar totalmente a terra. Isso vai acontecer de uma maneira mais geral no final, na ira, quando Deus derrama aí sim a sua ira. Por quê? Porque aí sim ele tirou os santos da terra, agora ele vai derramar a sua ira. Ó, é chamado na Bíblia da guerra do Armagedon, né? Ó, 18. Iraram-se as nações e veio a sua ira. E o tempo dos mortos para que sejam julgados. E o tempo de dar galardão aos profetas, aos servos e aos santos. Tá vendo? Ó?
Este é o tempo da sua vinda, ele vem e tal, vai dar cada um segundo a sua obra. O julgamento, o juízo começa pela casa de Deus, não é assim que ensina a palavra? Pela casa de Deus. Então primeiro o Senhor julga os seus, ou seja, dá cada um segundo as suas obras, sejam elas boas ou más. E os que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de destruir os que destroem a terra. Estão vendo a sequência? Estão destruindo a terra? Deus vai se vingar. Vai vir a ira do Senhor. Minha vingança, diz o Senhor. E abriu-se no céu o templo de Deus e a arca do concerto, e foi visto no seu templo. E houve relâmpagos e vozes, e trovões, terremotos e grande saraia. Está vendo? Agora a arca não está mais escondida, ela está... Todo mundo está vendo, irmão. Está exposto aqui, está exposto. Nós sabemos que a arca, no Antigo Testamento, é uma simbologia, é uma sombra do próprio Cristo. Do próprio Cristo. Agora eu quero mostrar para os irmãos aqui. Olha só que interessante. Eu já estou quase concluindo, irmãos. Em Romanos... Melhor, eu vou ler primeiro 1 Coríntios capítulo 15, só para não esquecer, irmãos, que é bem importante esse texto. Depois a gente vai para Romanos, e daí a gente olha alguns breves relatos do Antigo Testamento, Daniel capítulo 9, Zacarias capítulo 2, e nós encerramos. Tá bom? Hoje a pregação, na verdade, hoje é mais um estudo mesmo. Eu queria mostrar isso para os irmãos, né? À luz das Escrituras. Os irmãos estão percebendo que basicamente nós estamos fazendo aqui a leitura dos textos bíblicos, né? No capítulo 15 de 1 Coríntios, no verso 51, diz assim. Amém? Todo mundo já achou? Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento. Quantos momentos são, irmão? O que é num? Em um. Amém? Em um momento. Tem dois arrebatamentos aqui, irmãos? Tem duas partes? Não tem, né? Está bem claro o ensino aqui, irmãos. É bem claro. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. É na primeira, na segunda? Na última. Nós acabamos de ver o que acontece na última. Né? Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. Tá vendo? Depois de tudo isso, logo após a tribulação daqueles dias, depois da tribulação. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Nós quem? Todos nós, num momento. Porque convém que isso que é corruptível se revista de incorruptibilidade e o que é mortal se revista de imortalidade. Amém. Eu não vou continuar aqui, que agora ele vai entrar na doutrina da ressurreição e do propriamente dito, e do novo corpo, o corpo glorioso que nós vamos receber do Senhor. Isso é muito importante também. Mas isso vai ficar para um outro dia. Agora sim, Romanos, no capítulo 11... Capítulo 11, verso 25. Irmãos, isso que eu vou falar agora, que eu realmente gostaria de encerrar essa mensagem com esse contexto, né? De que o Senhor vai voltar, de que o Senhor vai arrebatar a sua igreja, vai encontrar a sua igreja nos ares. Isso vai ser maravilhoso. Mas Deus não se esqueceu de Israel. Deus tem um trabalho. Lembra que nós lemos lá? E as tribos da terra se lamentarão. Lembra? As tribos de Israel. Nós vamos ver isso. Tá? Esse é o outro lado, vamos dizer assim. Tá? Deus não se esqueceu de Israel. Deus não se esqueceu. Uma coisa que eu vou dizer aqui, irmãos. Quando Deus faz uma promessa, essa promessa é para sempre, é eterna. A promessa de Deus é eterna.
Lembra quando Deus vai lá tirar o povo lá do Egito? Ele fala assim, e eu me lembrei do concerto que eu fiz com o meu servo Abraão. Eu me lembrei. Está vendo? Tem um tempo para todas as coisas. Tem um tempo. Eles perguntaram, Senhor, quando será o final dessa era, desse tempo? Que era essa, irmãos? Era dos gentios. Plenitude, chamada aqui de plenitude dos gentios. Tem um tempo para nós entrarmos, irmãos. Nós que somos gentios. Tem um tempo. Não vai pensando que essa porta vai ficar aberta para sempre, para nós gentios entrarmos. Se você... existe alguma dúvida no teu coração com relação à vinda do Senhor, com relação ao Senhor, com relação à sua fé no Senhor, eu digo para você, se apronte hoje diante do Senhor. Confesse o Senhor hoje, no dia que você chama, não deixa para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. Pode ser tarde demais, irmãos. É hoje. O tempo é hoje. Amém? Tem um tempo para os gentios, irmãos. Esse tempo está se findando. E quando o Senhor fechar essa porta para os gentios, fechou. Aí Deus vai se voltar de novo para tratar com Israel. Amém? O Senhor já tem feito isso, irmãos. Essa geração aqui, nós que estamos aqui hoje nessa sala, para nós é um pouquinho confuso entender isso, que um dia Deus tirou aquele povo que estava nas nações, eles estavam esparramados por todas as nações. Por todas as nações. Aí chegou Hitler e pegou os judeus e colocou em campos de extermínio. E exterminou, segundo a história diz, 6 milhões, mais de 6 milhões de judeus. Eles quase foram exterminados da Europa. Isso eu estou falando na Segunda Guerra Mundial, né? E em 1947, 48, simplesmente, existem vários estudos sobre isso, falando sobre os sionistas. Eu sei que tem isso, tudo isso é verdade. Até maçonaria, enfim, tem um monte de coisa envolvida. Mas a verdade, irmãos, que se esse povo que estava esparramado e foi quase dizimado, e de repente se abriu no lugar mais difícil da terra, mais complicado da terra, aquele povo mais briguento da terra, aí Deus foi lá e pegou e abriu um buraquinho aqui naquele lugar e deu um lugar mais sagrado para muita gente, para boa parte da população mundial. Deus abriu um espacinho ali e colocou aquele povo naquele lugar. Irmão, você acha que isso é obra do homem? Isso está profetizado. Está profetizado. Uma hora eu quero trazer um estudo só sobre isso, irmãos. Sobre o que Deus fez pegando esse povo. Ezequiel capítulo 38. Tem profecias maravilhosas mostrando isso. Maravilhosas. Mas a verdade é que esse povo, como diz lá em Ezequiel 38, ele foi reunido naquele lugar. Mas ainda Deus não soprou o Espírito sobre eles. Eles ainda estão, a grande maioria, claro. Estou falando do povo, né? Não estou falando de todo mundo. O povo geral, né? A grande maioria deles ainda não crê no Senhor. Eles ainda não creem no Messias. No Senhor Jesus. Eles não creem. Eles rejeitam o Messias. Mas olha a bondade de Deus. Deus pegou esse povo que não cria nele mais. Não cria no seu filho, no seu enviado, né? E colocou naquele lugar. Para que ele fez isso? Ele está preparando a sua volta, o seu retorno. Amém? Vamos ver isso aqui, ó. No 25, 11 e 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo. Tem tradução que fala mistério aí? Mistério, melhor mistério. Né? Lembra que lá consuma o mistério, agora o mistério, ó, outro mistério. Para que não presumais de vós mesmos. Ó, irmãos, como é importante isso, irmão. Senão a gente fica se achando a última bolacha do pacote. A gente começa a olhar para os judeus e falar, né, esses aí eles rejeitaram o Senhor e tal. Agora o negócio com Deus, o negócio de Deus agora é só com os gentios. Irmãos, se a gente endurecer o coração, irmãos, terrível, terrível coisa é. Que o endurecimento veio em parte sobre Israel. Por que em parte? Porque os apóstolos eram judeus. Muitos judeus creram também. Até que a plenitude dos gentios haja entrado. A plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo. Como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó a impiedade. E este será o meu concerto com eles quando tirar os seus pecados. Aleluia! Irmãos, outro ensino errado também. Outros levam para outro extremo. Dizem que Deus tem um concerto com Israel, que é diferente do concerto que ele tem com a igreja. Não é verdade. De dois, o pastor Alan já trouxe esse ensino de uma maneira muito rica. Ele falou assim, de dois ele fez um só corpo. Reuniu
judeus, gentios, em um só corpo. E é isso que ele vai fazer, ele vai inserir esses judeus aqui no final dos tempos em um só corpo, em uma só noiva, em uma só esposa, o seu filho. Tá bom? E esse conserto, que maneira que é esse conserto? Esse conserto ainda é pela fé, é pela graça também. Porque olha, quando ele tirar os seus pecados, ou seja, o sangue de Jesus vai servir para eles também. Não é sangue de cordeiro, de ovelha, não. É sangue do seu próprio filho. É o Cordeiro de Deus que vai limpar os pecados deles. Amém? Agora eu vou mostrar para os irmãos ali. Os irmãos estão vendo a volta que a gente está dando aqui, né? Me desculpe se às vezes parece um pouco confuso. Daniel capítulo 9. Há 2 semanas atrás, nós lemos a oração que Daniel fez nesse capítulo, né? Agora nós vamos ler a resposta do anjo para Daniel, daquela oração que nós estudamos há 2 semanas atrás. A resposta do anjo. No verso 24, capítulo 9 de Daniel, no verso 24. A palavra de Deus diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a santa cidade. Para extinguir a transgressão. Ó, lembra que eu não lê? Tirar os seus pecados? Extinguir a transgressão. Dar fim aos pecados. Expiar a iniquidade. Viu? Conserto que Deus vai fazer com Israel. A trazer a justiça eterna. E selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Sabe, entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias. Até o Messias. O príncipe, Messias, o príncipe. 7 semanas e 72 semanas. Ou seja, dessas 70 semanas, 69 até chegar no Messias. Irmãos, eu já vi estudo aqui, não vou entrar em detalhes aqui, mas eu já vi estudo maravilhoso mostrando que não foi assim uma precisão de meses, nem de anos, foi uma precisão de dia. Se você fizer o cálculo lá certinho, lá da ordem que saiu para a restauração, até dá certinho com o dia que Jesus morreu na cruz. Certinho. São 483 anos, da ordem até a morte de Jesus na cruz. 483 anos. Ou seja, são 69 semanas de 7 anos. Cada semana, 7 anos. Então, 70 semanas vezes 7 dá 490 anos. Então, se passaram 483 anos, porque foram 69 semanas. Também esqueci de comentar isso. Então, são 70 semanas de 7 anos. Amém? Uma semana são 7. Pode ser, semana na Bíblia, ela pode ser de dias, pode ser de anos. Tá? Claro que aqui o contexto é anos. Vamos ler de novo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 72 semanas. As ruas, as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 72 semanas, será tirado o Messias e não será mais. Das 62, desculpa. 62 semanas será tirado. Então passou 7, depois mais 62. É isso? Aí será tirado o Messias. Jesus morreu, ressuscitou, ele foi levado aos céus. E o povo do príncipe que há de vir, príncipe aqui, irmãos, é outro príncipe, não príncipe com P maiúsculo, repara nisso. É um príncipe com P minúsculo aqui. Que o príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Jerusalém foi, a cidade e o santuário foram destruídos, o santuário é o templo de Deus, né? Foi destruído no ano 70 da era comum, né? Da era cristã. E o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerras e determinadas assolações. Olha só, então quer dizer,
Jesus lá, lembra que eu falei para vocês do alerta amarelo, laranja? Jesus, aqui o Espírito Santo está falando, ó. Então, o povo do príncipe, quer dizer, não o próprio príncipe, o povo do príncipe, tá vendo? Ou seja, aquele império, o último império, o Império Romano, não foi isso que aconteceu? O Império Romano veio, destruiu Jerusalém e tal. Então nós vamos ver um príncipe que vai vir desse povo, um príncipe final, um príncipe, né, o anticristo final, né? Depois que acontecer tudo isso, que haverá guerras, não houve guerra? Quantas guerras não houve? E assolações que foram determinadas e tal. Depois de tudo isso que acontecer, que Jesus deu todos esses sinais também lá em Mateus 24, o que vai acontecer? Ó? E ele firmará um concerto com muitos, por uma semana. Qual a semana que estava faltando? Passaram 69. Irmãos, nós estamos falando um intervalo aí de pelo menos 2000 anos. Um intervalo. 2000 anos, pelo menos aí. Pelo menos. Vocês entendem aquilo que o apóstolo Paulo chama de plenitude dos gentios, a entrada dos gentios? Irmão, nós somos uma vírgula no plano de Deus. Isso é maravilhoso, uma vírgula maravilhosa, irmãos. O Senhor tem um plano de 70 semanas. Ele interrompeu nas 69, agora entra os gentios. Os judeus rejeitaram, agora vem os gentios. Venham. Virá gente de todos os povos, do Egito, de todo lugar. Vem gente, venham. Jesus cansou de ensinar isso, irmão. Cansou de ensinar isso. Os irmãos, aquela parábola das bodas, né? Que ele vai e chama os nobres e tal. Aí cada um inventou uma desculpinha, esfarrapada e tal. Não vieram. Falou, então agora você sai e chama os coxos, as pessoas que ninguém dá nada, os mendigos, chama esses. Aqueles que ninguém quer, chama esses. Eles vão se sentar comigo no meu reino, nas bodas. Chama eles. Tá vendo, irmão? Eles somos nós. 27 de novo. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as asas da abominação virá o assolador. E isso até a consumação. E que está determinado será derramado sobre o assolador. Está vendo? Na metade da semana. Então, o Espírito Santo está dividindo, está ensinando aqui. Na metade da semana, semana final, 7 anos. Então, na metade da semana vai haver uma abominação desoladora, né? Como fala lá em Mateus. É esse texto que Jesus está citando. É exatamente esse texto. Então esse é o sinal, o último sinal, o sinal terrível, irmãos. Que não estava falando para vocês de Israel, né? Israel voltou a ser nação. Israel desembarcou, o povo de Israel começou a chegar lá na Terra Santa no dia seguinte, que eles desembarcaram lá, em 1940, no dia seguinte. Você imagina o povo chegando aqui, nem desfez as malas direito. Guerra. Em 3 frentes diferentes. Guerra. 21 países contra Israel. Irmãos, se isso não é milagre, eu não sei o que é. Israel venceu a guerra, irmão. 19 anos depois, guerra de novo. Guerra dos 6 dias. Terrível. Uma guerra pior ainda, só que Israel já está um pouquinho mais preparado. Irmãos, o exército, a força aérea egípcia era uma das mais poderosas do mundo. Israel destruiu a frota inteira de aviões dos egípcios com 2 aviões. 2 aviões. Irmão, se isso não é milagre, eu não sei o que é milagre. Vocês estão entendendo o que Deus está fazendo? Isso está acontecendo no nosso tempo. Diante dos nossos olhos, as profecias acontecendo diante dos nossos olhos. Olha que maravilha. Agora chegou o presidente Trump, ganhou a eleição lá nos Estados Unidos, né, um tempo atrás, ganhou a eleição. Tinha tanta coisa para ele falar do país dele, né, tanta coisa, ele colocou lá. Prioridade. Irmãos, eu vi isso, ninguém me contou, eu vi. Irmãos, talvez consigam achar essa entrevista dele. Ele deu entrevista com o presidente eleito. Prioridade, presidente. Quais as prioridades? Prioridade número 1. Reconhecer Jerusalém como capital de Israel. Irmãos, ele ganhou a eleição lá em Israel? Ele ganhou nos Estados Unidos. Por que esse homem falou isso? Prioridade número 1. Jerusalém ser reconhecida como... Bolsonaro, mesma coisa. Falou, não, vamos reconhecer. Estão entendendo? Mas por que isso precisa acontecer, irmãos? Por quê? Porque
Israel precisa ganhar força política, ela está ganhando músculos, né? Para conseguir reconstruir o templo. Por que tem que reconstruir o templo? Para acontecer esse sinal aqui que nós estamos vendo, irmãos, a abominação desoladora. Irmãos, isso está acontecendo diante dos nossos olhos e não vai muito mais tempo. Olha, o dia que eu começar a ver eles colocando as pedrinhas lá para começar a construir o templo, irmãos, ali eu vou ficar bem atento, porque realmente, sabe? Porque quando o anticristo entrar naquele lugar e cometer a abominação desoladora naquele lugar, ali é alerta vermelha, corra para os montes, acabou, irmão. Ali acabou o tempo. Irmãos, estão compreendendo? Como é para nós essa palavra? Mas eu quero encerrar essa palavra, irmãos, porque é uma palavra que às vezes traz temor aos irmãos. Traz temor, claro, traz temor. Então é uma palavra que a gente tem que estudar com muito equilíbrio, né? Tendo consciência de que o Senhor nos ensina essas coisas não é para nos aterrorizar, é justamente pelo contrário, para nos trazer esperança, que Ele vai vencer o anticristo no final. Com o sopro de sua boca destruirá o anticristo. Entendeu, irmãos? O anticristo não é nada perto do Senhor, não é nada. Entende? Mas que no final o Senhor vai restabelecer o seu reino. E eu quero mostrar para os irmãos o que o Senhor vai fazer com Israel. Olha que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. O apóstolo Paulo, quando ele termina esse capítulo 11, eu não vou ler aqui, mas eu só vou comentar. Quando ele termina esse capítulo 11, ele começa falando de Israel, que tem a oliveira, que daí o Senhor cortou os ramos da oliveira natural e enxertou os ramos, né, do jambuzeiro, que somos nós, né? Se Deus não rejeitou os ramos, quanto mais ele é poderoso para reenxertar de novo os ramos naturais, não é isso que ele está falando? E ele vai mostrando todo esse plano de Deus com Israel, que nos incluiu nesse plano. Maravilha, glória a Deus, aleluia, Senhor, Santo Deus. Ele nos incluiu nesse plano, pela sua misericórdia, maravilha. E depois ele conclui: ó profundidade das riquezas e sabedoria de Deus, quão insondáveis são os seus caminhos e seus juízos. Quem entendeu a mente do nosso Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem primeiro deu a Ele para depois tomar conselho para Ele? Quem, irmão? Quão insondáveis são os seus juízos e os seus caminhos. Aleluia. Olha o plano de Deus, irmão. É importante a gente entender todo esse plano, irmão. Não só o que diz respeito a nós. Amém? Zacarias, olha que texto lindo, irmãos. Que texto lindo. Tem um hino maravilhoso sobre esse texto. Zacarias. Um dos últimos livros lá, né, do Antigo Testamento. Se não me engano, o penúltimo, né? Zacarias no capítulo 12, desculpa, falei 11, né? 12. Zacarias no capítulo 12. No versículo 10. Eu vou ler 2 versículos e nós vamos encerrar a palavra hoje. Desculpe ter estendido um pouco mais, irmãos, mas é um assunto muito importante. 12, no verso 10. Zacarias 12, 10. E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o Espírito de graça. Está vendo como é que Deus vai salvar aqui? É por graça, irmão, pelo sangue de Jesus. E de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram. Transpassaram, irmão, transpassaram as mãos do Senhor. E plantearão como quem planteia por um unigênito. Eles vão reconhecer que Jesus é o único gerado de Deus, eternamente gerado. O único gerado de Deus. E chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Agora é primogênito. Está vendo, irmão, como eles creram? Eles creram no Senhor, porque agora eles entendem que eles são irmãos de Jesus. Lembra da história de José? Que os seus irmãos tiveram inveja dele, lançaram José no poço, tudo por inveja. Está vendo? Eles vão reconhecer isso que eles fizeram, eles vão chorar. Irmão, isso aqui é a história de José, irmão. A história de José. Lembra que José depois teve compaixão dos seus irmãos, colocou eles à mesa, irmão? Olha só, irmão, o coração do nosso Deus. Que maravilha, aleluia, Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Capítulo 13, verso 6. Ah, irmãos, olha.
Toda vez que eu leio esse texto aqui, dá vontade de chorar. Olha só, olha o coração do nosso Deus. E se alguém lhe disser que feridas são essas nas tuas mãos, e ele dirá: são as feridas que fui ferido na casa dos meus amigos. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar. Querido e santo Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Pai querido, que palavra maravilhosa, Senhor. Senhor, olharmos a tua bondade, Senhor, a tua misericórdia, meu Deus, ela é muito superior à nossa justiça, Senhor. A tua justiça, ela é perfeita, Senhor, ela é santa, ela é muito além, Senhor. Os teus caminhos são muito além dos nossos, Pai. Os seus pensamentos são muito superiores aos nossos, Senhor. Oh, meu Deus amado, quanta bondade, meu Deus, no teu coração, Senhor. O dia que o Senhor vai restaurar a nação de Israel, Pai, nessa terra, Senhor, o Senhor vai salvar eles pela graça, Senhor. Pela graça, eles vão reconhecer o que eles fizeram contigo, Senhor, naquela cruz, Pai. Eles vão olhar para ti e vão chorar. As tribos da terra se lamentarão naquele dia, Senhor, mas confessarão que são estas nas tuas mãos. Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido em casa de